Na aula de hoje, vamos estudar os movimentos curvilíneos sob a perspectiva da cinemática, envolvendo grandezas tais como velocidade, aceleração e tempo. Uma informação importante sobre movimento circular uniforme é a primeira de que o corpo move sob uma trajetória circular com um módulo de sua velocidade constante. Essa expressão módulo da velocidade ser constante, ela é muito importante. Por quê? Porque, na verdade, o vetor velocidade varia em direção e sentido. Por isso existe aceleração. Ou seja, o valor da velocidade apenas que é constante, mas ela está mudando. Então, sob um aspecto geral, a velocidade nesse tipo de movimento não é constante. Se ela não é constante, então é necessário a existência de uma certa aceleração. E essa aceleração, como todos nós sabemos, ela é chamada de aceleração centrípeta. Por que aceleração centrípeta? Porque ela aponta para o centro. Uma confusão que as pessoas costumam fazer, que os alunos em geral fazem, é com duas grandezas importantes que são a força resultante centrípeta e a aceleração centrípeta. A força resultante centrípeta é a causadora, é a que puxa, ela é que faz a velocidade mudar sua direção e sentido. A aceleração centrípeta, apesar de ser também um vetor, apenas mede o que? A mudança na direção e sentido da velocidade. Então, como representar os vetores velocidade e aceleração? Então, nós já sabemos que o vetor velocidade é representado tangente à trajetória. Então, muito importante essa expressão. A velocidade indica o sentido do movimento, para onde o corpo está indo naquele momento. Enquanto que a aceleração centrípeta aponta para o centro, ou ela é perpendicular à velocidade. Então, veja na animação como que se dá. Veja a velocidade tangente à trajetória e a aceleração centrípeta apontando para o centro. Note que nenhuma das duas grandezas são forças ou algo que esteja puxando. A velocidade é um vetor, a aceleração é outro vetor, a velocidade indica o sentido do movimento e a aceleração centrípeta indica para onde, qual a rapidez da mudança na direção e sentido da velocidade. Vamos analisar agora algumas grandezas importantes no movimento circular uniforme. Uma grandeza fundamental é o que a gente chama de período. Veja a definição como que é simples. Período é simplesmente o tempo. Tempo gasto para completar uma volta completa. Unidade de medida, segundos, mas pode ser hora, pode ser minutos, qualquer unidade de tempo. Essa unidade de medida refere-se ao Sistema Internacional de Unidades. Já outra grandeza importante que se relaciona é a chamada frequência. O que é a frequência? É número de voltas por unidade de tempo. Então, a frequência é o inverso do período. Veja, enquanto o período é o tempo de uma volta, a frequência é o número de voltas por unidade de tempo. A gente mede frequência em Hertz, Hz. Portanto, a gente pode perceber facilmente que existe uma relação entre o período e a frequência, sendo que um é o inverso do outro. Ou seja, o período é o inverso da frequência, ou a frequência é o inverso do período. Obviamente, se a gente conhece o período, a gente sabe a frequência. E se a gente conhece a frequência, a gente também sabe o período. Uma grandeza importante no estudo do movimento circular uniforme é a velocidade. E nós veremos que existem dois tipos de velocidade. Uma primeira, chamada de velocidade linear, que é a velocidade normal que a gente já estudou no movimento retilíneo, que é a distância percorrida por unidade de tempo. Essa velocidade linear, então, é a distância dividida pelo tempo e a unidade metros por segundo, como a gente sabe. Suponha uma situação em que um determinado corpo saiu da posição 1, observem, saiu da posição 1 e foi até a posição 2.
Considere que nesse trecho de 1 a 2, ele tenha percorrido uma distância de 30 metros e tenha gasto um tempo de 3 segundos. Então, qual vai ser a sua velocidade linear nessa situação? Simples, a distância sobre tempo, 30 metros dividido por 3 segundos, que vai me dar simplesmente 10 metros por segundo. Perfeito. Bom, mas existe um outro tipo de velocidade nesse movimento, que é a chamada de velocidade angular. A velocidade angular, ao invés dela ser a medida da distância pelo tempo, ela vai ser do ângulo descrito por uma certa unidade de tempo. Vamos supor, por exemplo, que o ângulo que ele descreveu nesse intervalo de tempo, esse ângulo que está sendo observado aqui, equivale a 45 graus. Ora, se o ângulo é 45 graus e a velocidade angular é o ângulo descrito por unidade de tempo, então a velocidade angular pode ser facilmente calculada. 45 graus dividido por 3 segundos, que vai me dar 15, o quê? Ora, 15 graus por segundo. Mas a gente poderia também expressar isso em radianos por segundo. Notem que nos dois exemplos a gente usou uma parte do movimento. Nós vamos observar que se a gente utilizar o período, que é o tempo de uma volta completa, e o raio, nós podemos também determinar a velocidade linear e a velocidade angular, usando essas grandezas. Então, por exemplo, a velocidade linear, nós sabemos que é a distância pelo tempo. Se a gente considerar o tempo de uma volta completa, ou seja, o tempo que ele gastou para sair da posição 1, dar a volta completa e chegar novamente na posição 1, ou seja, ele vai dar uma volta completa, a distância que ele vai percorrer corresponde a 2πr, sendo que 2πr na verdade, é o quê? É o comprimento da circunferência, é o comprimento do círculo, que é medida através dessa fórmula, 2πr. Então, é a distância percorrida numa volta completa. Se eu dividir por T maiúsculo, que é o período, que é o tempo de uma volta completa, que é o período, eu vou descobrir também a velocidade linear. A velocidade linear, então, pode ser expressa por essa equação de um jeito simples e fácil, mas para isso eu preciso conhecer o período e o raio. O mesmo vai acontecer com a velocidade angular. Observe, a velocidade angular não é o ângulo que ele descreve numa volta completa. Se ele der num determinado tempo, se ele der, por exemplo, o período, eu posso pensar, olha, quando ele completar uma volta em que ele sair da posição 1, suponhamos, tá? Dá a volta completa, ó, e chegar novamente na posição 1, qual o ângulo que ele descreveu? Ele descreveu um ângulo correspondente a 360 graus, ou 2π radianos, 2π radianos que corresponde a 360 graus. Então, a gente pode expressar a velocidade angular usando essa fórmula, 2π sobre t, ou 360 sobre t, sendo que 2π representa o quê? O ângulo descrito numa volta completa, que equivale a 360 graus. E o T maiúsculo significa o tempo de uma volta completa, que é o período. É possível estabelecermos uma relação entre a velocidade linear e a velocidade angular a partir das duas últimas expressões que a gente demonstrou. Estão elas aí, ó, a velocidade linear como sendo 2πr sobre t e a velocidade angular como sendo 2π sobre t. Se a gente observar em detalhes essas duas equações, nós vamos notar que essa igualdade 2π sobre t, ela está contida aqui dentro, olha. Então, esse 2π sobre t corresponde à velocidade angular, que é ômega, correto? Então, a gente estabelece uma relação simples entre a velocidade linear e a velocidade angular, que diz que a velocidade linear é igual a ômega vezes o raio da trajetória.
Uma última grandeza importante é a aceleração centrípeta. Nós já estudamos, já vimos que Newton demonstrou que a aceleração centrípeta pode ser expressa como sendo V2 sobre R, sendo que V é a velocidade linear. No entanto, nós também podemos expressar essa aceleração centrípeta em termos da velocidade angular. Como a gente sabe, a velocidade linear é igual a ômega-r. Então, se eu fizer uma simples substituição, V2 vai ser igual a ômega 2 vezes R2 sobre R. Esse quadrado pode cortar e a gente chega na expressão ômega 2 vezes R. Então, nós podemos expressar a aceleração centrípeta por essas duas fórmulas. A primeira em função da velocidade linear e o raio, a segunda em função da velocidade angular e do raio.